106, né? Deixa eu ver aqui. Correto. 106. Ok, colegas, vamos, após esse intervalo, vamos retomar nossa sessão de julgamento, dia 16 de junho de 2021, 1201 do CARF. Antes do intervalo, nós tivemos o item 75, vamos continuar segunda ordem na nossa pauta, item 106, processo da empresa Móveis Nossa Senhora Aparecida de Tupã, eu imagino, limitada. O processo será relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 106 da pauta, Móveis Nossa Senhora Aparecida de Tupã, limitada. Contribuinte acima qualificada, possuída do Simples Nacional, pela existência de débito escrito em dívida ativa da União, sem exigibilidade suspensa, conforme disposto nos artigos aí da Lei Complementar 123. Contra a exclusão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o débito que motivou a exclusão fora quitado por meio de parcelamento anterior, junto ao requerimento também de revisão de débito escrito em dívida ativa da União. A autoridade administrativa analisou o pedido de revisão de débito protocolado pela contribuinte e concluiu pela retificação da inscrição, contudo entendeu que havia saldo devedor remanescente. A 7ª turma da DRJ Brasília entendeu que, não obstante o pedido de revisão dos débitos tenha sido formulado em 1/11 de 2016, dentro do prazo de regularização do débito que motivou a exclusão, a mera apresentação de pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa não ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que tais débitos têm presunção de liquidez e certeza da dívida, conforme precitua o artigo 204 da Lei 5.172, o CTN. E assim, por entender que havia saldo devedor remanescente e que a sua exigibilidade não estava suspensa e permanecia pendente de regularização após o prazo de 30 dias da ciência do ADE, a 7ª turma da DRJ Brasília manteve a exclusão da contribuinte do Simples. E resignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alegou o seguinte: primeiro, que de acordo com a folha 8 do processo final 2016-19, que trata da inscrição em dívida ativa da União do débito que motivou a exclusão, os débitos ali inclusos foram dos PAs 8 de 2011, 11 de 2011 e 12 de 2013, cujo total incluídos principal e os respectivos consecutivos totalizavam R$ 822,52. 2. Que face ao parcelamento do débito inscrito em dívida ativa da União e recolhimento das respectivas parcelas em 1 de 11 de 2016, a PGFN encaminhou à DRF Marília pedido de revisão da dívida ativa da União. A recorrente teria recolhido os seguintes valores: de R$ 300 em 28 de 3 de 2013, 30 de 4 de 2013, 31 de 5 de 2013 e 28 de 6 de 2013. Que no pedido de revisão de débitos inscritos em DAO informou os seguintes débitos: PA 2 de 2010, de R$ 278, 8 de 2011, de R$ 365 e 11 de 2011, no total de R$ 258. Que no recibo de adesão ao parcelamento juntado às folhas 50 do processo 2016-19, constam períodos diferentes daqueles aos quais a recorrente teria informado no pedido de parcelamento em 4 de 12 de 2012. Teriam sido incluídos os PAs 8 de 2011, 11 de 2011, 12 de 2013 e 1 de 2014, totalizando R$ 1.280,68. A dos que não foi formalmente notificado da consolidação do parcelamento e que, conforme já assinalado, teriam sido incluídos parcelas não pleiteados por ela. Que na revisão da inscrição, a autoridade administrativa reconheceu parcialmente a revisão requerida, mas que também não lhe teria sido notificado do resultado. Que não poderia ser excluído do Simples Nacional sem que tenha sido notificado do resultado do pedido de revisão, e ainda que não lhe teria sido dado oportunidade de quitar o saldo remanescente. Que ao tomar conhecimento do valor consolidado do saldo devedor de R$ 603,92, em 24 de 10 de 2018, tratou de quitá-lo em 7 de 11 de 2018, dentro do prazo de 30 dias, a teor do disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º da portaria PGFN número 33 de 2018. Que por não se haver esgotado o prazo para a cobrança amigável do crédito tributário, a regularização ocorreu dentro do prazo legal, devendo ser cancelado o ADR.
que seria ilegal a sua exclusão do Simples Nacional por desrespeito ao princípio da legalidade, pelo fato de não ter sido notificado da dívida remanescente. Nem mesmo foi dado direito de forma expressa para que se defendesse de tais lançamentos posteriores, resultantes do processo de apuração da impugnação, bem como não lhe fora dado condição de, em respeito à legislação tributária que contempla e regulamenta a matéria debatida, quitar eventual saldo devedor apurado. Que o ADE deveria ter sido cancelado, ainda que seu pedido de revisão de descrição tenha sido deferido em parte. O recurso voluntário foi analisado pela terceira turma extraordinária da primeira sessão de julgamento em 3 de dezembro de 2020, que decidiu converter o julgamento em diligência à unidade de origem por constatar as seguintes divergências. Primeiro, o débito que ensejou a exclusão do recorrente do Simples Nacional é a inscrição final 86, cujos débitos seriam do Simples do PEAS 8 de 2011, 11 de 2011 e 12 de 2013, de acordo com as folhas 2 a 8 do processo final 2016-19. A inscrição deu-se em 4 de 8 de 2016. Referidos débitos teriam sido parcelados em 4 de 12 de 2012. Contudo, como poderia o débito do PA 12 de 2013 ter sido incluído no parcelamento efetuado em 4 de 12 de 2012? Consta a folha 28 do presente processo que os débitos parcelados foram dos PAs 8 de 2011, de novo, 11 de 2011, 12 de 2013 e 1 de 2014. Como poderiam ter sido incluídos em 4 de 12 de 2012 os débitos dos PAs 12 de 2013 e 1 de 2014? A recorrente junta comprovantes de pagamento em 28 de 3 de 2013, 30 de 4 de 2013, 31 de 5 de 2013 e 28 de 6 de 2013, cada um de R$300. Não está claro quais débitos foram incluídos na inscrição final 86 e, portanto, como foi feita a alocação daqueles recolhimentos. A terceira turma extraordinária determinou a unidade de origem que, primeiro, informasse quais foram os débitos incluídos na inscrição em dívida ativa final 86. Informe o PA, valor do principal, multa e juros. 2. Informe quais débitos foram incluídos no parcelamento requerido pela contribuinte em 4 de 12 de 2012, número de recibo tal. Informar o período de apuração e o valor do principal, multa e juros. 3. Informar-se em que data a contribuinte teve ciência dos débitos incluídos no parcelamento. 4. Informar-se as datas de pagamento dos parcelamentos cujos comprovantes de arrecadação foram juntados às folhas 24 e 27 do processo final 2016-19, realizados pela contribuinte e como foram alocados. 5. Informar-se se os pagamentos realizados pela contribuinte foram suficientes para a quitação dos débitos incluídos na inscrição final 86. 6. Explicar-se como ou por que foi incluído o PA 1 de 2014 no parcelamento solicitado em 4 de 12 de 2012, conforme consta no demonstrativo da folha 71 do processo 2016-19. Apresentar-se outros fatos que entendessem pertinentes para o deslinde da questão, ou seja, os pagamentos do parcelamento realizado pela contribuinte foram ou não suficientes para quitar o débito que ensejou sua exclusão do Simples Nacional. A unidade de origem elaborou a informação, essa que está aí, juntada às folhas 79 e 85. A recorrência tomou ciência da informação fiscal em 18 de 3 de 2021 e apresentou manifestação em 16 de 4 de 2021. Os autos foram encaminhados ao CAF para prosseguimento do julgamento. Seu relatório, presidente. Passo ao voto. Recurso voluntário tem os requisitos formais para admissibilidade, assim, tomo conhecimento e passo a analisá-lo. A recorrente foi excluída do Simples Nacional pela existência de débito inscrito em dívida ativa da União, sem exigibilidade suspensa. O débito que ensejou a exclusão foi a inscrição final 2707, conforme exerto abaixo do CIVEX. Então, tem um valor lá de R$ 1.248,66. No recurso voluntário, a recorrente alegou que os débitos foram inscritos em dívida ativa por meio do processo final 2016-19 dos PAs. E esses são os débitos, 8 de 2011, 11 de 2011 e 12 de 2013, cujo total, incluídos principal e os respectivos consectários, totalizavam R$ 822,52. Aduz a recorrente que, em face do parcelamento do débito inscrito em dívida ativa da União, recolheu os seguintes valores, naquelas datas que eu já tinha falado, todos no valor de R$ 300. Afirma que no recibo de adesão ao parcelamento, juntado às folhas 50 do processo final 2016-19, constam períodos diferentes daqueles aos quais a recorrente teria informado no pedido de parcelamento em 4 de 12 de 2012.
teriam sido incluídos os PAs 8 de 2011, 11 de 2011, 12 de 2013 e 1 de 2014, totalizando R$ 1.280,68. Assevera que não teria sido formalmente notificada da consolidação do parcelamento e que, conforme já assinalado, teriam sido incluídas parcelas não pleiteadas por ela. A questão a ser dirimida no presente caso é se o parcelamento no qual foram incluídos os débitos que ensejaram a exclusão da recorrente do Simples incluiu irregularmente outros débitos que não eram no seu conhecimento e por isso os pagamentos realizados não foram suficientes para a quitação do parcelamento, o que levou à sua rescisão. Quando aderiu ao parcelamento, o recorrente aceitou de forma plena e retratável as condições estabelecidas na Instrução Normativa RP 1229 de 2011. O parcelamento ocorreu em 4 de 12 de 2012, conforme exemplo abaixo que eu demonstro. Aí, tanto a data que foi encaminhado o pedido está 4 de 12 de 2012. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da INRB 1229, a partir do mês de março de 2013 até o mês anterior ao da divulgação das informações sobre a consolidação dos débitos objetos do pedido de parcelamento, a parcela a ser recolhida deveria ser de R$ 300, que foi exatamente o que ela fez. O recorrente efetuou o recolhimento de parcelas mínimas mensais de R$ 300 naquelas datas que eu já tinha falado, conforme documentos de arrecadação juntados às folhas 24 e 27 do processo final 2016-19. Os débitos que constavam no processo 2016-19 eram débitos dos simples, dos PAs 8 de 2011, 11 de 2011 e 12 de 2013, folha 8 do referido processo. Aí está, eu mostro os três débitos que foram incluídos na... Ocorre que na consolidação foi incluído também o débito do PA 1 de 2014, de acordo com o recibo de adesão apresentada à folha 28. Além disso, os pagamentos realizados pelo recorrente em 28 de 3 de 2013, 30 do 4, 31 do 5 e 28 do 6, não foram alocados para amortização do parcelamento, conforme justificativo da autoridade fiscal consignada na informação do Simples, as folhas 81 e 82. Então, eu vou estar colocando a minha pergunta, a pergunta da turma e a resposta da unidade. Informe as datas de pagamento dos parcelamentos, cujos comprovantes de arrecadação foram juntadas pelos 24 a 27 do processo 2016-19, realizados pela contribuinte, e como foram alocados. A resposta. Conforme telas de pesquisa ao portal do Simples Nacional, folhas 57 e 67, processo final 2016-19, despacho da equipe de arrecadação e cobrança da seção de controle do SECAT de Marília, do processo final 2016-19, os alegados pagamentos realizados anteriormente à inscrição em dívida ativa da União estavam parcialmente alocados a débitos vencidos de períodos de apuração anteriores, conforme abaixo demonstrado. O pagamento realizado em 28 de 3 de 2013, e aí ele fala como foi alocado aqueles pagamentos que ele realizou do parcelamento. Amortizou parcialmente o débito de PA 2 de 2010, e aí fala qual que foi do principal, o valor amortizado. A diferença entre o utilizado pelo pagamento e o amortizado refere-se aos acréscimos legais do débito, vencido em 22 de 3 de 2010. Repare que esse débito não estava incluído lá. Dessa forma, não restou saldo disponível do pagamento realizado em 28 de 3 de 2013 para aproveitar na revisão da inscrição em dívida ativa da União. O pagamento realizado em 30 de 4 de 2013 amortizou o saldo devedor do débito do PA2 de 2010, e aí ele fala qual que é a diferença. A diferença entre o utilizado pelo pagamento e o amortizado refere-se aos acréscimos legais do débito vencido em 22 de 3 de 2010. Dessa forma, foi utilizado o valor total de 113 do pagamento realizado em 30 de 4 de 2013, restando saldo disponível de 186,33 para aproveitar na revisão da inscrição em dívida. Aí ele fala também do pagamento realizado em 31 de 5 de 2013, encontrava-se sem nenhuma alocação prévia, com saldo total de R$ 300 disponível para aproveitar na revisão da inscrição. O pagamento realizado em 28 de 6 de 2013 amortizou parcialmente o débito do PA 8 de 2011. O valor do principal da diferença. A diferença entre o utilizado pelo pagamento e o amortizado refere-se aos acréscimos legais do débito vencido em 20 de 9 de 2011. Dessa forma, não restou saldo disponível do pagamento realizado em 28 de 6 de 2013 para aproveitar na revisão da inscrição em dívida ativa da União. O saldo devedor do débito do PA 8 de 2011, de 142,24, foi inscrito em dívida ativa da União, sob o número final 86, conforme demonstrado no item 1 acima.
Os pagamentos das parcelas de parcelamento do Simples Nacional, independente de antes da consolidação depois, tem por característica a apropriação direta ao crédito. Quando o contribuinte emite a parcela, esta será emitida vinculando o montante a ser pago com um débito em adébito, quitando as competências mais antigas. De acordo com o que consta na informação fiscal, após a alocação do saldo remanescente dos pagamentos realizados em 30 de 4 e 31 de 5 de 2013, restou um débito de R$ 603,92. Aí outra pergunta, informe se os pagamentos realizados pela contribuinte foram suficientes para a quitação dos débitos incluídos na inscrição final 86. Conforme informado no despacho da equipe de arrecadação e cobrança do SECAT de Marília, no final do processo de 2016-19, após o aproveitamento dos saldos credores dos pagamentos realizados em 30 de 4 de 2013 e 31 de 5 de 2013, restou saldo devedor em inscrição, o final 86, conforme demonstrado no quadro abaixo. Assim, processada a retificação da inscrição, final 86, estavam os débitos relacionados no relatório, resultado de consulta da inscrição do processo final 2016-19, extraídos do sistema da PFN atualizados até 24 de 10 de 2018, a saber. Aí dá exatamente o total de 603,92. Consulta atual do sistema da PFN demonstra que a inscrição final 86 encontra-se extinta por pagamento realizado em 7 de 11 de 2018. Quanto à questão da inclusão do PA1 de 2014 no parcelamento, a unidade de origem respondeu que o parcelamento do Simples implicava a inclusão de todos os débitos declarados do Simples Nacional. Explicar como por que foi incluído o PA1 de 2014 no parcelamento solicitado em 4 de 2 de 2012. Aí a resposta, o parcelamento do Simples Nacional à época implicava inicialmente em realizar o pedido sem indicação dos débitos e somente seria feito em uma etapa posterior, por ocasião da consolidação, conforme nota parcelamento de débito do Simples Nacional, pedido de parcelamento da Kodak. Aí eu transcrevo essa nota. Em resumo, de acordo com a autoridade fiscal, os pagamentos realizados foram alocados a débitos do recorrente, em particular o PA2 de 2010, que não estava incluído no parcelamento. Os valores são alocados por ocasião do pagamento, após a revisão dos débitos, foram posteriormente alocados aos débitos e restaram saldo dos débitos da inscrição final 86, que foram liquidados em 7 de 11 de 2018. Na sua manifestação, o recorrente alega que os PAs já se encontravam pagos, porém abaixo não havia sido realizado pelo fisco por erro na alocação dos valores pagos pelo contribuinte, referentes ao item 4 da informação fiscal, bem como conforme teria constatado no documento de folha 99, no qual a Delegacia da Receita de Marília reconhece que, por limitações do sistema, não estavam alocados os pagamentos realizados pela contribuinte como deveriam. De fato, conforme relatado no item 4 da informação fiscal, o pagamento realizado pelo recorrente em 31 de 5 de 2013 não havia sido alocado. Porém, depois da revisão, tanto o pagamento não alocado do dia 31 de 5 de 2013, quando o saldo remanescente do pagamento realizado em 30 de 4 de 2003, foram alocados na revisão dos débitos inscritos em dívida ativa da União. Dessa forma, o saldo dos pagamentos realizados foram utilizados, tendo sido aproveitados em benefício do recorrente. A recorrente alega a inclusão irregular dos PAs 12 de 2013 e 1 de 2014 no parcelamento, ao argumento de que contraria o disposto no artigo 4 da Instrução Normativa RFB 1229 de 2011. O artigo 4 da Instrução Normativa RFB não proíbe a inclusão dos débitos futuros como pretende o recorrente. Antes, regulamente o cálculo do débito consolidado, bem como das reduções. E aí eu colaciono o artigo 4. Conforme consignado na informação fiscal, na consolidação seriam incluídos todos os débitos do interessado no Simples Nacional, vencidos até 30 de 9 de 2014, conforme comunicado CGSN/SE de 2014. Caso dos débitos PA12 de 2013 e 1 de 2014. A recorrente alega a ausência de comunicação formal quanto à consolidação do parcelamento que não lhe foi dado ciência do valor apurado a título de consolidação, e que tampouco lhe foi concedido o direito de recolher o valor apurado no prazo para que fosse excluída do Simples Nacional. Ao optar pelo Simples Nacional, o interessado aceita que as intimações de notificação de ciência de quaisquer atos administrativos seja através de sistema de comunicação eletrônica, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 123. E aí eu falo de novo do CGSN, da Resolução 94.
Constato que a recorrente solicitou a revisão dos débitos inscritos em dívida ativa União em 1/11 de 2003, dentro do prazo para impugnação, uma vez que a ciência do ODE deu-se através do DTSN em 7/10 de 2016. E aí eu mostro aí a tela do CGSN, mostrando que quando ele fez a consulta. A revisão da inscrição ocorreu somente em 5/9 de 2018. Segundo a recorrente, ao consultar a inscrição em 24/10 de 2018, conforme se comprova as folhas 99 e 102 do processo de 2016-19, verificou o saldo remanescente do débito no valor de R$ 605,80 e quitou em 7/11 de 2018, conforme o comprovante juntado fora 107 do presente processo. Entendo que o recorrente foi prejudicado pela falta de comunicação da inclusão dos PAs 12 de 2013 e 1 de 2014 no parcelamento, o que gerou o saldo remanescente dos débitos que não teve ciência e, por consequência, levou à rescisão do parcelamento. Apesar do contribuinte ter acesso ao DTSN, não foram juntados aos autos a comprovação do seu acesso à consolidação do parcelamento. Aliás, diga-se que a ciência de revisão da inscrição deu-se por meio postal e não através do DTSN, o que reforça o indício de que não houve a ciência da recorrente da consolidação do parcelamento. Por derradeiro, constata-se que após ter ciência do saldo remanescente do parcelamento, a recorrente quitou o débito dentro do prazo de 30 dias, demonstrando, no entender desse relator, o interesse em resolver a pendenga. Assim, por todo acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o ato declaratório executivo 24.85/2001. É como voto, presidente. Obrigado, Luiz. Inscrições para os debates. Muita informação aí para processar. Muita informação aí. Sérgio. Só para eu entender, em vez de eu ficar procurando aqui no voto, melhor perguntar diretamente ao conselheiro relator. Foi baixado em diligência, e o item 3 aqui me parece que está relacionado com a conclusão a que você chegou, Wilson. A pergunta da diligência... Meu Deus do céu. Muita informação aqui, mas eu estava com ela aqui. É a terceira pergunta que a turma fez. Está aqui, ó. Informar-se em que data a contribuinte teve ciência dos débitos incluídos no parcelamento. Está no seu relatório, né? Essa informação, foi essa informação que não foi prestada? Sim, exatamente. Não foi prestada informação de que tem aquele débito, né? Porque o que aconteceu? Ela tinha um débito, né? Tinha débito que estava inscrita, e aí, pelo processo, a gente vai verificar o seguinte: tinham 3 débitos, se não me engano, né? Porque ela fez o pedido de parcelamento em 2012. Né? Fez o parcelamento em 2012 do débito de 2011. Né? E se a gente consultar o processo, a gente vai verificar lá que lá na inscrição continha exatamente aqueles débitos que ela parcelou, que era no total de 800 e alguma coisa. E aí, quando ela fez o parcelamento, determinava que ela tinha que fazer um pagamento mínimo mensal de R$300, que foi o que ela fez. Né? Ela foi fazendo um atrás do outro. Só que o que acontece? Quando ela imaginou, ela fez uma quantidade, tinha 800, vamos imaginar, vou falar mais ou menos assim, ela tinha R$800 de débito lá. Quando ela fez os pagamentos, ela fez um pagamento que dava mais de R$800. Não sei se era R$1.200, alguma coisa desse tipo, né? Então ela sentiu que tinha feito o pagamento, mas ainda não havia consolidação. Quando foi feita a consolidação, tinha mais débitos que foram incluídos nesse parcelamento. Aí quando foi feita a alocação desse débito, não foi suficiente, e aí o parcelamento foi rescindido. Eu entendi. E aí a diligência quer saber se ela foi nesse item, esse item seria específico para ser informado, quando fala aqui, se teve ciência dos débitos incluídos no parcelamento, se os débitos incluídos no parcelamento só com a consolidação, né? A questão é se houve uma comunicação ao contribuinte dessa consolidação, ou mesmo se ele estava devendo, é isso, né? Isso. E isso não foi juntado pela unidade de origem? Não. Tá. Ok. É porque assim, o que eu imaginei é o seguinte, veja,
pelo contribuinte, né, ele tinha um débito, ele estava ciente que ele tinha aquele débito que estava inscrito, fez o pedido de parcelamento, fez os pagamentos mínimos, né, que tinha que ser de R$300. Esses pagamentos mínimos de R$300 foram feitos em 2013, né? Vocês podem verificar aqui. Foram feitos em 2013, né? Foi feito em 2013, e aí em 2013 ela imaginou que aquele valor que ela tinha pago já era suficiente para poder estar fazendo a quitação do débito que ela tinha lá inscrito. Né? Aí quando aconteceu em 2014 a consolidação, né, ela incluiu mais outros débitos, e quando ela fez a alocação dos pagamentos que ela fez, foram insuficientes, mas assim, nem foi comunicada que tinha sido incluído outros débitos, né, e que aquele pagamento que ela fez de R$300 não era suficiente, e que tinha um saldo remanescente a ser quitado. E ela não Eu entendi. Eu não conheço essa legislação específica com relação a esse parcelamento do Simples, mas isso me parece muito similar ao outro do Refis. Eu acho que foi tudo feito na época, né? E pelo menos de lá do Refis, aí é uma pergunta que eu te faço, não tinha essa, se não me falha a memória, tá? Hoje em dia, até pela idade, eu sempre faço esse disclaimer aí, porque às vezes a gente é traído por alguma informação que esqueceu ou desconhecia. Mas a consolidação era feita e essa informação, não lembro se era prestada ao contribuinte, se já não fazia parte da legislação, que ele deveria, a partir de então, ter digamos assim, os pagamentos das suas obrigações em dia, né? Porque o que me parece é que se juntou 2013 e 2014 é que houve algum problema, ou ele não fez o pagamento de algum tributo, ou não se achou algum tributo, não foi feita a alocação, alguma situação que acabou automaticamente sendo incorporado. Mas aí eu queria saber de você, só para... havia pelo parcelamento do Simples, né, havia essa obrigatoriedade de informação ao contribuinte, ou simplesmente o contribuinte tomava ciência quando tinha da cobrança do débito, ou seja, na cobrança amigável? Eu saberia dizer se havia essa obrigação de dizer o seguinte: ó, seu parcelamento foi consolidado, você deve tanto, ou essa situação se dava na cobrança? Eu não sei, não, mas eu imagino o seguinte, Sérgio, acho que não sei se o Efigênio tem resposta. Eu vou responder, porque no seguinte sentido, Sérgio, teve um caso meu recentemente, não sei se foi no mês passado ou no anterior, que não era com a quantidade de dados, mas numa parte era semelhante. O que o contribuinte fez? Se foi semelhante ao que aconteceu aqui. Ele tinha um determinado débito, foi parcelado. E aí tinha parcela mínima. Ele foi pagando R$300, R$300, R$300. E aí, quando abriu o parcelamento, que consolidou, e aí parece-me que não foi mostrado para ele. E aí o que ele fez? Ele fez uma conta do que ele já havia pago dos R$300, tá certo? Foi lá e quitou o restante. Certo? E aí veio a decisão da DRJ e falou o seguinte: olha, você está em débito, e ela frisou. Inclusive, os valores que você quitou antes de R$300 não foram alocados. Entendeu? Então, o que eu estou vendo? Os R$300 não tinham sido alocados ao parcelamento. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele parcelou, foi pagando os R$300, na hora de fazer a consolidação, alocaram outros débitos que eles tinham, que não foi motivo da exclusão, e aí aquele valor que ele tinha feito a conta dele, para poder quitar, ficou em aberto. Porque apareceram novos. Exatamente. Então, nesse parcelamento aí, até baseado na informação da própria DRJ, houve alguns problemas, entendeu? Houve alguns problemas por experiência desse outro julgado. É só para ter esse conhecimento melhor da matéria. Mas, obrigado. Eu também não sabia disso. Eu fiquei sabendo nesse processo mesmo, que a própria DRJ confirmou. Tá certo? Então, eram essas minhas considerações. Deixa eu ver se eu entendi. O contribuinte diz que os débitos apontados lá no ato declaratório, né, eles foram incluídos em parcelamento.
E aí ele aponta algumas, assim, irregularidades, digamos assim, nesse parcelamento, ter incluído no parcelamento outros débitos, né, que ele desconhecia. Mas veja, a gente está lidando com exclusão do simples. E aí, pela razão de existirem débitos com exiguidade ativa, suspensa, né? Os débitos apontados existiram, ou pelo menos alguns existiram. Se estava incluído no parcelamento ou não, se foi pago por meio do parcelamento ou não. Então, assim, só para completar isso, a minha questão é, no momento de emissão do ato declaratório, os débitos existiam ou não? Essa é a primeira pergunta. Segundo o contribuinte regularizou, ele quitou esses débitos, se é que existiam, ele quitou esses débitos dentro do prazo de regularização ou os débitos continuaram ainda sem regularização? Eu queria fazer essas duas perguntas. Veja que o débito que ele parcelou, ele reconhece que existia. Né? Tanto é que estava inscrito em dívida ativa e ele fez o parcelamento e fez o recolhimento de R$300. Ele optou pelo parcelamento no ano de 2012. E em 2013 ele fez o recolhimento daquelas parcelas de R$300 mínimas. Pelo que ele estava entendendo, né, pelo entendimento dele, aquelas parcelas mínimas de R$300 que ele fez o recolhimento já seriam suficientes para poder quitar aquele parcelamento que ele tinha feito. Okay? Aí, o que acontece? Existiam outros débitos que ele não sabia que tinha sido inscrito. Né? E, inclusive, ele fez um pedido de revisão antes da emissão do ADE. Ele fez um pedido de revisão da dívida de inscrição antes do ADE. E quando foi feita a revisão, eles realmente chegaram à conclusão que algum daqueles débitos que tinham sido inscritos tinham sido quitados, tinham sido pago uma parte deles. Mas o problema todo foi na hora de fazer a alocação dos pagamentos que ele realizou. Não realizou para pagar aqueles débitos. Foi e aí, naquela inscrição, né, a inscrição é que deu motivo à exclusão. A inscrição tinham 3 débitos lá que ele imaginou que, com o parcelamento que ele tinha realizado, os pagamentos que ele fez seriam suficientes. Só que depois, naquela mesma inscrição que gerou a exclusão, foram incluídos outros débitos que não estavam lá no início. Houve uma inovação, né, Wilson, no débito, na exclusão. Isso. Eu não entendi. Como é que é essa inovação? Se você seguir o processo, né, a inscrição, coloca pelo código o número final da inscrição, você vai ver que eles alteram os débitos da inscrição. Ele passa, né, se você pegar, vou até passar para você, deixa eu pegar aqui, vou pegar qualquer inscrição aqui. O problema é que não era um parcelamento com valor certo declarado. Era um parcelamento que, a um determinado momento futuro, ia consolidar todos os débitos que o contribuinte teria e juntar tudo isso no processo. Daí, acho que na consolidação trouxeram-se esses débitos. Deixa eu simplificar, realmente, no caso de atrás, de fazer esse trabalho que você já fez. A minha questão apesar de tudo isso, existiam débitos? Sim. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, esses débitos foram quitados dentro dos prazos? Porque, assim, ele tinha prazo para regularizar. É isso que eu quero saber, se foi quitado, se foi regularizado. Assim, vou te responder de uma maneira, assim, o débito, a inscrição que motivou a exclusão dele do Simples,
ele lá em 2012, ele fez o pedido de parcelamento desses débitos. Né? Fez o pedido de parcelamento desses débitos. Em 2013, ele fez o pagamento daquela parcela mínima que ele julgou que seria suficiente para poder estar fazendo a quitação daquela dívida. Né? Só que o que acontece, assim, não foi feito a consolidação, não foi feita a alocação daqueles pagamentos que ele realizou para esses débitos. Ele fez com outro débito que não era do parcelamento. Então, aquela inscrição lá, ela continua em aberto. Não foi parcelada. Não foi parcelada, na verdade. Na verdade, sim, os pagamentos que ele fez não foi alocado para aquilo, além de ter incluído outros pagamentos, outros débitos naquela inscrição. Certo. Ok. Obrigado. Jefferson, e depois o Sérgio. Obrigado, presidente. A minha dúvida era bem nessa linha também, Nilson. Eu queria fazer uma pergunta para o relator relativa à questão dos débitos. Esses débitos que originalmente foram motivaram a inscrição, eles foram pagos? Não, é isso que eu estou dizendo. Ele estava no parcelamento. Né? Esses débitos estavam inscritos em dívida ativa. Já sabia quais eram os débitos lá, né? Se você verificar aqui no meu voto, ele fala quais eram os débitos, quais eram as parcelas que estavam em aberto. Né? E quando ele fez o pagamento quando ele optou pelo parcelamento em 2012, em 2013 ele fez o pagamento mínimo e estava aguardando a consolidação. A consolidação aconteceu só depois. Quando fez a consolidação, aqueles pagamentos que ele fez, quando você faz a consolidação, ele faz a amortização daqueles pagamentos que ele realizou. Só que os pagamentos que ele realizou não foi alocado para aquele parcelamento, foi alocado para um outro débito que não tinha nada a ver com aquele parcelamento que ele fez. Então foi um erro lá no momento que foi feita essa consolidação, né? Na verdade, assim, o débito não foi alocado para aquele pagamento do parcelamento, né? Acho que tem dois problemas, né? O problema de estar informando que tinha mais débitos em aberto, que foi na consolidação, que ele tinha um débito remanescente. Se ele tivesse sido comunicado que tinha um débito remanescente antes de estar sendo excluído, né? Aí ele poderia estar questionando, mas assim, não foi comunicado que tinha aquele saldo remanescente. Né? Entendi. Wilson, resumindo, é por isso que eu falei que houve inovação. Os débitos, eu chamo de débitos excludentes. Quais eram os débitos excludentes? Os débitos que estavam na Procuradoria e ele foi lá e parcelou. Como ele parcelou, ele foi pagando aqueles R$300 por mês. E aí ele foi para a Procuradoria, verificou-se e tal. E aí, quando foram verificar aqueles débitos excludentes, surgiu um novo débito. Aí nisso, no parcelamento, o que eles fizeram? Pegaram as parcelas e alocaram. Na hora que eles alocaram, o débito excludente passou a ser um débito diverso do que ele havia sido comunicado. Se tivesse remanescido o mesmo débito, eu não teria dúvida em mantê-lo, manter a exclusão. Só que é o seguinte, esse débito que surgiu, que não estou negando que não continuou com débito, continuou com débito, só que um novo débito. E para esse débito tem que surgir uma nova discussão. Não foi o motivo da exclusão, houve uma inovação em outro débito, entendeu? Por isso que eu entendo que ela é indevida, nesse caso. Tivesse acontecido o parcelamento e esses débitos que permaneceram tivessem sido motivados, e aí mais, quando o parcelamento dele não abrangia esses débitos, não é isso, Wilson? Sim. Tá mudo, Nilson. Uma pergunta, essa inovação, que eu estou chamando de inovação, a inovação aí da inscrição da dívida, né? Lá, que vai inscrever. O débito que surgiu depois dessa revisão. Porque assim, se lá quando ele é informado de que existe um débito, ele foi escrito por esse débito e tem prazo para regularizar, ele diz assim, olha, tem um débito lá na dívida da União. Então, assim, como é composto esse débito? Se ele está informado ou não, esse débito. O débito existe. Né? E o que se pede para o corrente para o permanência no simples é quitar o débito. Então, para mim, não é tão relevante como esses débitos surgiram, se ele sabia que
que esses débitos existiam. O relevante para mim é saber se, ao ser cientificado da exclusão, e aí ele tomou ciência dos débitos, né, que poderia ser cobrado dele, se ele regularizou. Né? Aí eu não entendi quando você fala assim, que ele pagou, quando ele soube, né, desse remanescente, R$600, ele pagou dentro do prazo de 30 dias. Se ele pagou dentro do prazo de 30 dias, ele não regularizou dentro do prazo de 30 dias, por que ele foi excluído? Desculpa, não entendi, Jefferson. Nilson. Não, porque você diz assim, por derradeiro, constata-se que após ter ciência do saldo remanescente do parcelamento, a recorrente quitou o débito dentro do prazo de 30 dias, o débito de parcelamento, demonstrando no entender do relator o interesse em resolver a pendência. Mas se ele quitou dentro de 30 dias, por que foi mantida a exclusão? Se ele tem um prazo de 30 dias? Não, é que é o seguinte, o ADE é de 2016. O ADE é de 2016. O ADE é de 2016. Aí que, quando foi emitido o ADE, tinha ainda aquele débito, tinha um saldo de débito nessa inscrição. Entendeu? Quando ele tomou ciência de que tinha o saldo remanescente daquele débito lá, aí ele fez a quitação, é isso que eu quis dizer. É que ele demonstrou que pelo menos procurou, não teve ciência de que foi incluído o débito novo, não teve ciência do saldo remanescente que ele tinha do parcelamento. E quando ele teve ciência daquele débito lá, que tinha um saldo remanescente, ele foi lá e quitou. É por isso que eu estou dizendo o seguinte, pelo menos ele teve, depois que ele tomou ciência de que tinha um saldo remanescente, aí ele fez a quitação. Mas quando ele tomou ciência do ADE, ele não ficou sabendo que tinha débito da mesma maneira? Sim, aí que ele entrou com a impugnação, falando tudo isso, né, que a gente estava falando agora. Que ele fez o pedido um pedido de revisão anterior, né, inclusive anterior ao ADE. Ele fez um pedido de revisão de dívida ativa da União antes da emissão do ADE. Ele achava que ele tinha pagado. E a resposta, ele não, além de não ter a resposta, né, não ter resposta da revisão, não ter resposta da revisão, ele ficou sabendo só do saldo que tinha em 2018, e quando ele tomou ciência desse saldo que ele tinha, ele foi lá e quitou. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, que ele não teve informação de que foi incluído débitos novos naquele parcelamento, naquele... Entendi. Um débito residual, né, Wilson? Isso. Agora, eu gostei do termo que você usou aqui. Eu não poderia deixar de... até marquei aqui. Assim que ele soube... Você já sabe o que eu falo. Assim que ele soube desse débito residual, ele quis resolver a pendenga, né? Mas isso demonstra o esforço do contribuinte, né? Olha, ele fez um parcelamento, ele tinha um débito, tinha dívida inscrita, tinha uma dívida inscrita, ele sabia, ele fez o parcelamento em 2012, fez o pagamento daquelas parcelas até mais do que era o débito original, né? Ele fez o pagamento mínimo de R$300, então ele julgou que naquele momento lá ele tinha quitado aquele débito. A consolidação só foi acontecer depois, lá em 2014. Não teve comunicação de que foram alocados os pagamentos que ele fez para outros débitos. Tá certo. Né? E, além disso, foi incluído na dívida ativa, naquela mesma inscrição, débitos que ele não sabia, que ele não teve ciência. Né? Então, eu entendo que sim, houve uma falha aí que poderia, né? Se ele tivesse sido dado ciência que ele tinha um saldo, né, que ele tinha sido cobrado, que ele tinha sido cobrado dessa diferença, eu entendo que acho que até pelo valor, né, eu não sei se a Procuradoria, de repente, se tem um valor mínimo lá, ela faz uma cobrança ou não, mas assim, ele não teve ciência disso. R$1.000, abaixo de R$1.000, nem para a dívida ativa vai. Jefferson, você repete? Na verdade, a minha dúvida foi justamente o que o Wilson comentou, né? O que
seria preciso para que esse ato declaratório, se ele fosse legítimo, né? O que a autoridade deveria fazer para que o contribuinte fosse intimado, né, fosse regularizado de forma correta, né, essa cobrança, né, e como o Wilson bem mencionou, faltou essa ciência, né, prejudicou realmente a legitimidade da inscrição, na minha opinião, né, só isso. Quando nós analisamos da primeira vez, né, e exatamente isso é o questionamento que nós fizemos, por que um débito, né, se era uma inscrição que foi feita em 2012, por que foi incluído um débito de 2014 naquela inscrição? E por que os pagamentos que ele realizou, que eram de R$300, que eram mais que suficientes para poder quitar aquele débito, né, daquele parcelamento que ele fez em 2012, por que tinha débito ainda se ele comprova com os recolhimentos, né, que ele fez o pagamento de R$300? Por que ele não foi suficiente para poder quitar aquele débito, assim, que mesmo que de uma forma... Não foram conectados, sistemicamente não foram conectados dentro do sistema. O que a gente está fazendo aqui é conectar os pontos, não é isso? Exatamente. E como ele não teve ciência disso, ele não pode ser imputado a ele essa exclusão. Simples. Exatamente. Para mim está claro. Vamos votar, Grandes. Vamos. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. O relator, presidente. O relator, presidente. Parabéns, Wilson. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, o estado do julgamento do item 106 da pauta ficou assim: dá provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos prosseguir na nossa pauta. Vamos dar um intervalo para encerrar a nossa gravação, que a Amanda nosso apoio tem que sair. Amanda, eu vou pedir para você encerrar a gravação. E eu vou encerrar aqui também. Peço para o Efigênio encerrar também a gravação. Ok, presidente, farei o encerramento. Gravação encerrada, presidente.